Pessoal, tudo bem? Como eu já mandei no Class 1, já avisei para o Vitor, líder da turma de vocês, infelizmente hoje eu não vou conseguir dar a nossa aula presencial, né? Mas para a gente não perder, né, uma aula que é importante, que seria a aula da recuperação da nossa VA2, eu vou dar a nossa aula gravada e postar para vocês, né, assistirem, e fica até bom que vocês conseguem estudar posteriormente, né? Como a gente tinha combinado, a nossa aula de hoje seria para a gente pegar uma revisão junto com uma recuperação para a nota dessa VA2, que foi bem baixa para a maioria das pessoas. Então, nesse vídeo barra aula, eu vou resolver essa prova, né? E vocês devem fazer essa resolução no caderno, com tudo que eu fizer, beleza? Independente de quem acertou ou errou, eu preciso que refaça a prova, para a gente conseguir ter a nossa nota da recuperação dada para cada um. A nota da recuperação, ela vai ser extra, ok? Ela vai valer 7 pontos, e quem fizer essa recuperação, eu vou dar esses 7 pontos a mais na nota dessa VA2. Obviamente, quem tirou 24 não vai ter os 7 pontos, né? Vai conseguir tirar 25 só. Né? Então, quem tiver faltando 7 pontos aí, vai conseguir tirar esses 7 pontos para tentar ter uma recuperação nessa VA2. A ideia é que a gente tente entender, né, a matéria da VA2 para quando chegar na nossa VA3, que vai pegar a matéria dela também, a gente conseguir fazer conjuntamente com a nossa última matéria. A nossa última matéria a gente vai estudar na aula de semana que vem, que vai ser uma recuperação para a prova, e a gente vai tirar dúvidas sobre o que a gente já aprendeu da última matéria, que é sobre os esforços internos e os gráficos de momento fletor e esforço cortante. Ok? Então eu vou começar aqui na nossa aula de hoje, fazendo a resolução e explicando detalhadamente a nossa prova e o que vocês teriam que ter entendido dela para a gente finalizar, né, o nosso conteúdo da VA2. A nossa primeira questão, ela é a seguinte: ela pede para você considerar o seguinte conselho ao utilizar o método dos nós em análise de estruturas. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente a abordagem recomendada para selecionar o nó inicial? Ou seja, quando eu vou fazer o método dos nós, que é para calcular a treliça, qual a abordagem inicial que eu tenho que ter para me escolher qual nó que eu vou começar? Porque a gente tem vários nós na treliça e a gente tem que escolher qual é, né? Na questão A, ele fala que é um nó que tem apenas forças desconhecidas, e não tem lógica, né? Se eu tiver só forças desconhecidas no nó, eu não vou conseguir resolver ele. Na B, fala que é para eu escolher um nó que tem apenas forças conhecidas. Também não tem lógica. Se eu tenho um nó que já tem as forças conhecidas, eu não preciso, né, descobrir mais nada. A C, ela diz que eu vou escolher um nó que tenha pelo menos uma força conhecida e no máximo 2 forças desconhecidas. É essa daqui que é correta. Por quê? Eu só consigo ter 2 forças conhecidas no máximo no método dos nós, porque eu só utilizo as fórmulas do momento fletor, força normal, que é a força em x, e seria a força cortante, que seria a força em y. No caso, força de x e força de y na treliça, que estaria dando a compressão e a tração. A gente sabe que a gente não tem momento fletor em treliça, então ficariam apenas 2 fórmulas para a gente conseguir achar qual seria a nossa incógnita, que seria força de x e força de y. Né? Então, a resposta certa seria C, por conta disso. A D diz que eu tenho que escolher um nó que tenha pelo menos 2 forças conhecidas, que seria ok, porém ele diz no máximo uma força desconhecida, o que não funciona. Se eu tiver só no máximo uma força desconhecida, eu não vou estar utilizando tudo que eu posso calcular. Né? Então, no máximo, vão ser 2 forças desconhecidas. Poderia ser aqui, no mínimo, uma força desconhecida. Beleza? Mas no máximo não, porque no máximo a gente pode escolher 2. E escolha um nó que tem exatamente 3 forças desconhecidas. A gente não consegue calcular um nó que tenha 3 forças desconhecidas, porque a gente não vai ter equação para fazer esse cálculo. Então a resposta aqui da questão 1 seria a letra C. Questão 2. Considerando as características das treliças e seus nós, quais das seguintes afirmações é verdadeira em relação aos nós presentes nas treliças? Primeira, os nós transmitem momentos fletores significativos para as barras. Mentira, falso. Por quê?
Os nós, eles não transmitem momento fletor, né? Os nós, aonde a gente tem um nó, não tem valor de momento fletor, ele é zerado. Então ele só transmite compressão e tração. A segunda diz que os nós não permitem qualquer movimento entre as barras. Ela meio que é uma pegadinha relacionada ao momento fletor. Momento fletor e movimento são duas coisas distintas, mas os nós, sim, permitem movimentos entre as barras, tanto é que a gente tem deformações em uma treliça, né? Se ele não permitir o movimento, a treliça não teria deformação. Ela tem deformação de acordo com a tração ou a compressão que acontece nas barras. Letra C. Os nós transmitem apenas forças axiais para as barras, o que é verdade. Forças axiais são forças normais que são direcionadas à compressão e à tração. Então, sim, os nós transmitem apenas forças axiais para as barras, que ela é contrária, né, à letra A, que diz que os nós transmitem momentos fletores significativos para as barras, o que é mentira, né, o que torna a C verdadeira. A D. Os nós aumentam a rigidez das barras da treliça. Não, eles não têm nada a ver com a rigidez das barras. E a E. Os nós reduzem a capacidade de carga das treliças. Também não tem nada a ver, isso vai estar relacionado diretamente ao esforço e ao material que está sendo utilizado na treliça, relacionado à capacidade de carga. Então a questão 2 seria a letra C. Questão 3. Qual é o conceito descrito a seguir que se refere ao deslocamento ou deformação de uma estrutura quando submetida a cargas externas, como forças, momentos ou reações de apoio? Então, o conceito descrito que se refere ao deslocamento ou deformação da estrutura quando submetida a cargas externas seria a flecha, né? Momento de inércia é a resistência que o elemento tem à flexão, que a gente dá pela forma de B vezes H ao cubo sobre 12 para dimensões retangulares, né? A gente tem tensão, que é uma relação de uma força por uma área, também não tem nada a ver. Rigidez é o tanto que o material, né, resiste às deformações aí. E elasticidade é o quanto que ele se deforma através de uma carga. Não tem nada a ver com uma deformação ou deslocamento de uma estrutura quando ela é submetida a cargas externas. O que tem a ver é uma flecha, que quando eu aplico uma carga, causa uma flecha naquela estrutura, ou seja, causa uma deformação. Então a questão 3 é a letra C, flecha. Aí a gente parte para o nosso exercício, né, de conta. Eu vou usar o Word aqui para a gente resolver ele, beleza? Eu vou copiar os nossos dados aqui. No anunciado eu falei para vocês que eu vou ter aqui 150 kN nesse apoio e 150 kN nesse apoio, né? O anunciado diz que os valores dos apoios de VA e de VE são 150 e de HE é 0. Eu nem preciso colocar porque o valor de HE é 0 e eu já sei que minhas forças em X vão dar 0. Então eu tenho nos meus dois apoios 150 kN. Agora eu tenho que calcular os meus nós para eles me darem o valor das barras, né? Que são exatamente os valores que eu coloquei aqui na tabelinha para vocês. Eu já dei uma tabelinha, quais são os nós que vocês têm que calcular e descobrirem os valores. Primeiro ponto que a gente vai ter que avaliar é que essa treliça ela é simétrica, né? Ela tem os mesmos valores e as mesmas dimensões se você cortá-la na metade. Ela tem 300 kN descendo, sendo 100 na metade e 100 nas duas extremidades, o que me dá 300 kN distribuídos simetricamente nessa treliça se eu for cortá-la no meio. O que quer dizer que o lado direito da treliça ele vai estar exatamente igual ao lado esquerdo da treliça, o que vai fazer eu não precisar calcular essa treliça toda, né? Relacionado então ao que a gente teve já uma dica no nosso enunciado, da questão 2, da questão 1, que diz que eu tenho que escolher o nó que tem apenas uma força conhecida e no máximo duas forças desconhecidas. Já me corta, por exemplo, o nó C. Se eu quiser começar nele, eu vou ter 3 forças desconhecidas e eu não vou conseguir calcular. O nó F eu também não vou conseguir calcular porque eu tenho 3 forças desconhecidas nele. 3 não, desculpa. O nó F ele tem 5 forças desconhecidas, então eu não consigo calcular ele. O nó D e o nó B, ele também tem 3 forças desconhecidas, porque eu tenho essas 3 barras que estão ligadas no nó B
e eu não consigo calcular ele porque são 3 forças que eu não conheço. A mesma coisa do nó D, que é simétrico. Então, para a gente começar o cálculo, a gente tem que começar pelo nó A, né? Começando pelo nó A, eu tenho que desenhar o nó A aqui embaixo. Deixa eu só dar um espacinho aqui para eu não perder. Então, cálculo do nó A. O nó A eu vou desenhar ele aqui com todas as forças que estão chegando nele. Esse é o nó. O nó A eu tenho nele uma força de 150 kN para cima, que eu vou colocar aqui pretinho, que são as forças que eu já tenho. ...150 kN. E eu tenho 2 barras. As barras eu vou colocar em vermelho, que é o que eu não tenho ainda. Barras eu sempre tenho que colocar elas saindo do nó. Vou colocar em azul, já que não tem vermelho como padrão ali, para facilitar a nossa vida. Eu tenho que calcular, então, o meu nó A. O meu nó A, ele tem 2 forças que eu não sei, que é a força AB e a força AF, que eu quero calcular ela, né? Então, no meu nó A aqui, eu vou ter a força AB e a força AF, que está representando essas 2 barras. A barra que está ligando o nó A ao nó B e a barra que está ligando o nó A ao nó F, né? Então, eu tenho esse nó aqui. Para me calcular esse nó, eu tenho que fazer, como a gente já falou, o cálculo usando as 3 equações de equilíbrio, que são elas. Vamos colocar aqui. Somatório de forças de x igual a 0. Tá ok? Eu vou somar todas as forças em x. Nesse caso desse nó, eu só tenho o nó, o valor AF, né? Da força AF. Então quer dizer que a força AF é igual a 0. Só com esse cálculo aqui, a gente já consegue resolver. Deixa eu colocar para editar esse PDF aqui. E adicionar o texto. O nó AF. Adicionar texto. O nó AF, ele tem uma carga de 0 kN. Né? Então, só naquele cálculozinho lá, eu já sei que o nó AF tem uma carga de 0 kN. E como essa treliça é simétrica, se o AF tem 0, o EF também vai ter. Então, eu já posso colocar 0 aqui em cima e embaixo. Né? Então, das barras que a gente tem, 2 barras eu já descobri só com essa continha. A F e a EF, elas têm 0 kN de esforço nela. Continuando, a gente vai fazer aqui então o somatório agora das forças em Y. Somatório das forças em Y é igual a 0. Eu vou somar todas as forças verticais, eu vou ter mais 150 e mais FAB, igual a 0. Resolvendo isso daqui, vou jogar o F com 150 para o outro lado, vai me dar um FAB igual a menos 150 kN. Quer dizer que o meu FAB é igual a menos 150 kN, que é essa barra que está na vertical aqui. Ela tem 150 kN de compressão nela, certo? 150 kN negativo. Voltando lá então, a barra AB, ela tem menos 150 kN. O tipo de esforço que é, quando é negativo, é um esforço de compressão. Então, a gente tem aqui compressão. A mesma coisa, por ser simétrica, eu vou ter do outro lado, no nó ED. Então, o nó ED, ele também tem compressão de menos 150. Né? Então, eu fiz um cálculo e achei 2 barras. Né? Então, eu já consegui a metade praticamente da minha treliça. Tem uma barra que não está escrita aqui, que é a CF, NCF, que eu esqueci de colocar. A gente vai ter que calcular ela também. Né? Então, a gente já chegou quase na metade das barras aqui. Continuando, então, o nó A, ele já foi calculado, que eu já descobri essas 2 barras aqui. Ó. Vamos desenhar as barras que a gente já descobriu em verdinho. Eu já descobri essa barra, vamos colocar em verde.
eu já descobri essa barra, porque ela é simétrica. E eu já descobri as duas barras de baixo, porque elas são simétricas também. Que são os valores que eu anotei lá. Então essas barras aí já estão descobertas. Falta descobrir as barras inclinadas, as retas de cima e a montante aqui no meio da estrutura. Vamos calcular agora o nó B, que com o nó B a gente consegue descobrir essa barra inclinada e essa barra aqui. Com o nó B calculado, só vai faltar o nó CF aqui no meio. Então a gente vai quase terminar a nossa conta só calculando o nó B. Cálculo do nó B. O nó B, ele tem uma força de 100 chegando nele, a força de menos 150 que a gente acabou de calcular embaixo e duas barras desconhecidas. Então ele bate, ele tem no máximo duas cargas desconhecidas, que são duas barras. Né? Desenhando o nó B ali embaixo, a gente vai ter o nosso nó, a gente vai ter a nossa força de 150 kN para baixo, que é a força do nó da barra que a gente calculou no exercício passado, que é a barra AB, menos 150 kN. A gente tem que colocar sempre saindo da estrutura e repetindo o sinal. Ele tem menos 100 kN, que é o esforço externo da estrutura de cima para baixo, menos 100 kN, lembrando que é 100 kN para baixo, por isso que é menos 100, ok? A gente não tem um sinal de negativo aqui no esforço, ele só está menos 100 para baixo. No nosso caso, o nosso valor deu negativo, então a gente vai jogar o valor negativo aqui sempre saindo para fora. Agora a gente tem duas barras, deixa eu só colocar essa força pretinha aqui para a gente manter o mesmo padrão, né? Essa barra preta, viu? Preta, ótimo. E colocar duas barras que a gente não sabe aqui em azul, que é uma barra horizontal e uma barra inclinada. Para calcular essa barra, eu tenho que saber aquele ângulo que tem ali. Esse ângulo que tem aqui foi dado no enunciado, que é 45 graus. A gente tem aqui um ângulo de 45, outro ângulo de 45 que forma 90 graus, mais um ângulo reto de 90 graus, a gente fecha os 180 graus, que a gente tem um triângulo quadrado, triângulo retângulo. Com isso, então, a gente sabe que aqui em cima a gente tem um ângulo de 45 graus, que vai servir para a gente conseguir calcular o nosso valor do esforço da barra inclinada. Né? Do mesmo jeito que a gente calculou em cima, vamos começar com o somatório de forças horizontais e ver o que a gente consegue calcular com o nó B. Antes disso, desculpa, eu tenho que colocar o valor das barras. Né? Na barra horizontal é BC, então é FBC. E na barra inclinada é FBF. FBF. Que a gente vai aqui, ó, do nó B até o nó F. Vamos calcular então o somatório das forças horizontais, ok? A gente vai ter FBC, que está horizontal sozinho, positivo. A gente vai ter FBF, que está inclinado. Para eu colocar ele na horizontal, eu vou ter que usar o cosseno de 45 graus. Então é mais FBF vezes cosseno de 45 graus. Eu não tenho nenhuma outra força horizontal, né? Então o meu cálculo vai ser esse daqui. Esse cálculo ele não consegue ser concluído ainda, porque eu tenho duas incógnitas. Para eu concluir ele, eu vou ter que resolver o somatório das forças verticais, achar um valor e substituir ele em cima. O somatório das forças verticais, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o valor de 100 kN, negativo, menos 100 kN. A gente vai ter outro valor de menos 150 kN, porém ele vai ser menos 150 duas vezes. Por quê? A seta está para baixo e o valor está negativo. Então, menos 150
menos. Menos 150 e menos 100. A outra força vertical que a gente vai ter aqui é o FBF, que agora ele vai estar sendo representado pelo seno de FBF. Então, menos FBF vezes seno de 45 graus, igual a zero. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter menos 100 mais 150, porque menos com menos é positivo. Vai sobrar aqui para mim 50 kN. Então eu vou ter 50 kN. Vou jogar o FBF para o outro lado, igual a FBF vezes seno de 45 graus. Vou jogar o seno dividido, que vai me dar FBF é igual a 50 kN dividido por seno de 45 graus. Vamos abrir a calculadora aqui. Calculadora científica. 45 graus. Vamos achar o seno aqui. Seno de 45 graus dá 0,707, ok? Então é 50 dividido por 0,707. 50 dividido por 0,707 me dá um valor de 70,72. Então o resultado aqui vai ser FBF é igual a 70,72 kN. Esse é o resultado de FBF. Com esse resultado, vou colocar em vermelho aqui, eu vou substituir ele ali em cima onde eu tenho o FBF, ok? Substituindo, eu vou ter agora FBC é igual 70,70 é igual não, desculpa, mais 70,72 vezes cosseno de 45 graus é igual a zero. Para resolver isso daqui, eu só tenho que resolver o FBC e jogar para o outro lado 70,72 vezes cosseno de 45 graus. Vamos ver aqui quanto que é o cosseno de 45 graus. 45 graus cosseno dá 7,707 também, vezes o valor de 70,72. A gente vai voltar para os nossos... A gente vai voltar para o nosso valor de 50, né? Antes a gente multiplicou, agora aqui a gente dividiu. A diferença aqui é que o valor fica negativo. Então eu achei então que o valor de FBF é 70,72 kN e o valor de FBC é igual a menos 50 kN. Voltando na prova, vamos colocar esses valores aqui. NBC tem o valor de, que é o FBC, né? Que tem o valor de menos 50 kN. Menos 50 kN vai ser compressão. O BC tem a mesma coisa do CD, que são as mesmas barras. Então a barra CD que está ali embaixo vai ser igual também. Menos 50 kN. Já a barra FBF ela tem 70,72 kN, que é a barra de baixo. Positivo. Isso faz eu ter um valor de tração. Tração. Por que que é igual? Porque também vai ser simétrico a minha última barra. Eu tenho a barra FBF, que é essa daqui que está inclinada, ela é simétrica com a barra FDDF, né? Então as duas vão ser 70,72. Até aqui a gente conseguiu resolver quase toda a nossa treliça, só faltou a barra do meio. Para eu calcular a barra do meio vai ser muito simples, porque eu vou ter que calcular o nó C. E o nó C, se a gente for avaliar, não tem nenhuma barra inclinada. Eu só vou precisar fazer o somatório de forças verticais, que é o somatório de Y, e já vou descobrir o valor da barra C. Vamos fazer ele aqui. Cálculo da barra, não, desculpa, do nó C, gente. Desculpa. Cálculo do nó C. Vamos desenhar o nó C aqui embaixo. O nó C eu vou ter uma força de 100 descendo nele,
uma força de 100 descendo nele, e 3 barras, uma para baixo, que é a que eu quero descobrir, e 2 que eu já sei os valores dela, né? E que eu nem preciso utilizar. A barra que eu quero descobrir é a barra CF que está ali embaixo. A força CF. Força da barra CF. Que é essa barra que está aqui no meio da minha viga. Da minha viga não, da minha treliça. Para eu descobrir, é só fazer então o somatório das forças verticais, que é a minha barra ali que está vertical. Vertical eu vou ter menos 100 e menos FCF, que é igual a 0. Jogando o FCF para o outro lado, fica FCF é igual a menos 100 kN. Então eu descobri que nessa barra do meio eu vou ter uma compressão de 100 kN. Menos 100 de compressão. Feito isso, a gente calculou toda a nossa treliça, quais os esforços que tem em cada barra, e a gente sabe aonde tem esforço de compressão e de tração. Nessa treliça, por exemplo, ela só tem esforço de tração nas barras inclinadas, ok? O resto a gente tem esforços de compressão. Continuando a nossa prova, a gente tem aqui a questão 5. A questão 5 é para calcular a flecha, né? Então vamos encontrar a deflexão no meio do vão de uma viga de concreto biapoiada com um comprimento L igual a 3 metros, um carregamento de 20 kN por metro e um modo de elasticidade de 21.287 MPa. A seção retangular de 15 cm por 30 cm de altura. Para a gente resolver essa questão 5, a gente tem que ver a fórmula aqui, como a gente calcula as flechas, né? A gente tem que analisar que tipo de estrutura a gente tem e olhar na formulazinha lá embaixo. A gente tem aqui uma viga biapoiada, né? Essa viga biapoiada, ela está representada por essa formulazinha aqui, ó. Uma viga de 2 apoios com a carga distribuída durante ela toda. Então, a formulazinha que a gente tem que usar é essa daqui para a gente calcular a flecha, né? Então, questão 5. A gente tem essa formulazinha para a gente calcular. Como a gente aprendeu semestre passado, a gente tem o joguinho de unidade para fazer, porque a gente sempre tem que trabalhar com as mesmas unidades, né? A gente não pode multiplicar centímetro por metro, metro por centímetro, quilonewton por MPa, MPa por KPa. A gente não pode fazer essa multiplicação. Tem que ser tudo igual. Para equilibrar, como a gente viu nos nossos exercícios, é bom a gente colocar sempre em quilonewton e metro os nossos esforços, né? Para a gente fazer isso, a gente tem que manter as variáveis sempre com as unidades de quilonewton e metro. A nossa carga Q do nosso exercício, ela já está em quilonewton e metro. Ela já tem 20 quilonewtons por metro. Então eu só vou colocar ali o Q igual a 20. O nosso valor de L é o nosso comprimento da nossa viga. Nesse caso aqui a gente tem 3 metros, que também já está em metro. Então é só colocar 3 elevado à quarta. Isso tudo aqui vai ser dividido. Vamos fazer uma equação aqui para ficar bonitinho. Isso tudo aqui vai estar dividido por 384 vezes o valor do modo de elasticidade. O modo de elasticidade está em MPa. Para eu trabalhar em quilonewton, eu tenho que pegar aquele M ali e colocar em K, KPa. Para eu fazer isso, eu vou ter que multiplicar vezes 10 à terceira, visto que o M é igual a 10 à sexta e o K é igual a 10 à terceira. Então, para eu andar de 10 à sexta para 10 à terceira, eu tenho uma diferença aí de 10 à terceira, 10 ao cubo. Então, eu tenho que multiplicar esse 21.287 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Porque assim eu vou conseguir colocar quilonewton ao invés de M na minha continha. Lembrando que KPa é igual a quilonewton por metro. Na última parte a gente vai ter que calcular a inércia, né? Que é a última parte da fórmula, que é o valor do Izinho.
A inércia da prova tem a fórmula para vocês de uma estrutura retangular. A inércia é igual a base vezes a altura ao cubo sobre 12. No nosso caso, a base vai ser 15 centímetros e a altura 30 centímetros. Então a gente vai colocar na nossa formulazinha em metro esses valores. 0,15 de base vezes 0,3 de altura elevado ao cubo dividido Deixa eu ver se eu consigo fazer uma divisão aqui embaixo também. Consigo. Dividido por 12. Né? Então a nossa formulazinha ficou sendo essa daí. Eu não vou conseguir resolver essa fórmula na calculadora aqui do computador. Então eu vou pegar uma calculadora ali e já resolvo. Só um segundo. Voltei com a minha calculadora. Vamos analisar aqui quanto vai ser o resultado. 5 vezes 20 vezes 3 elevado a 4. Dividido por 384 vezes 20.287 vezes 10 ao cubo. Vezes 0,15 vezes 0,3 elevado ao cubo. Dividido por 12. Vezes, dividido. Eu tenho o valor de 0,00293 metros, o que me dá um valor de 2,93 milímetros, ok? Então, nosso resultado é que para aquela viga com aquela carga, a gente tem uma flecha de 2,93 milímetros. Essa é a resposta da questão 5. Vamos ver agora a questão 6. Questão 6, ela segue a mesma lógica, só que ela pede uma coisa diferente. A questão 6 pede: obtenha a linha elástica da viga em balanço abaixo, admitindo que a gente tem um modo de elasticidade de 200 GPa agora, uma carga P de 50 kN e que a seção transversal seja um quadrado de lados de 12. Então, o lado dessa viga é 12 de base e 12 de altura. A gente vai poder usar a mesma fórmula da inércia, só tem que agora com os dois lados sendo iguais. Para uma certa funcionalidade da viga, restringe-se o seu deslocamento vertical de no máximo 5 centímetros. No caso, essa viga já foi me dado qual é o deslocamento vertical dela, ou seja, a flecha máxima que ela pode ter, que é 5 centímetros. Eu não quero passar de 5 centímetros de flecha. Para isso, pediu para determinar qual o comprimento máximo que essa viga em balanço pode assumir, ou seja, qual o comprimento máximo que essa viga pode chegar até ela ter 5 centímetros de flecha. Acima desse comprimento, a gente vai ter uma flecha maior que 5 centímetros. Para a gente fazer isso, a gente tem que mudar a incógnita da nossa fórmula, né? A incógnita da nossa fórmula agora vai ser o valor de L, tanto que não foi dado no enunciado, porque o valor de L é o que eu quero descobrir. Qual é o comprimento máximo dessa viga para uma flecha de 5 centímetros. Para a gente fazer isso, primeira coisa, a gente tem que achar qual é a fórmula que a gente vai utilizar, que é uma viga engastada com uma carga pontual na sua extremidade. A fórmula é essa daqui. Vamos voltar lá no Word e resolver ela. Essa formulazinha. A gente vai ter, então, colocar a equação aqui, um valor de P, que é 50 kN, que foi dado no enunciado. 50 kN, vezes um valor de L igual a 3. Esse valor de L igual a 3, eu não sei. Então, ele vai ficar aqui como incógnita. Vamos transformar isso aqui numa equação agora.
O meu valor de y, que é o valor da flecha, já foi dado no enunciado, que é igual a 5 centímetros, que é igual a 0,05 metros. Então, eu já vou colocar aqui 0,5 metros de flecha. O restante da fórmula é 3 vezes E vezes I. O 3 é uma constante, o E é o modo de elasticidade. O modo de elasticidade agora é 200 GPa. E a gente sabe que o G ele significa 10 à nona, né? Vamos colocar aqui só para a gente lembrar. G é igual a 10 elevado a 9. O M ele é igual a 10 elevado a 6. O K ele é igual a 10 elevado a 3, né? No exercício passado, a gente veio do M, que era MPa, para o K, e a gente teve uma diferença de 3. No caso, agora a gente está vindo do G e está indo para o K. É uma diferença de 6, né? Então, o meu 200 ali vai ser vezes 10 à sexta. 10 elevado a 6. Porque eu tenho de GPa para KPa, que é onde eu estou trabalhando, né? Que é a unidade KI. Vezes o módulo de... o valor da inércia. O valor da inércia para um quadrado é o lado a quarta dividido por 12. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Quando a base é igual à altura, eu posso colocar o lado dividido por 12, que é igual a 0,12 elevado à quarta, então. Dividido isso daqui por 12, que é a nossa formulazinha da inércia. Para resolver isso daqui, eu vou jogar tudo que está embaixo multiplicando pelo 0,05. Então vai ficar 0,05 vezes 3 vezes 200 vezes 10 elevado à sexta vezes 0,12 elevado à quarta. Vamos colocar isso aqui na equação para a gente conseguir trabalhar com ela. Elevado à quarta dividido por 12. Então, eu joguei o que estava embaixo, multiplicando, ok? O que está embaixo dessa equação, eu joguei multiplicando. O que está em cima, eu vou jogar dividindo para o outro lado, que é os 50 kN. Então, isso tudo aqui vai ser dividido por 50 kN. E vai sobrar lá do outro lado só o 10, o L elevado a 3. O L elevado a 3, eu também posso jogar esse E elevado a 3 para o outro lado como uma raiz cúbica, né? Então, isso tudo aqui vai estar dentro de uma raiz cúbica. Raiz cúbica. Então, o resultado na minha continha é essa raiz cúbica, que eu vou descobrir qual vai ser o valor do comprimento mínimo dessa viga. Vamos calcular. Ponto 0,05 vezes 3 vezes 200 vezes 10 elevado a 6 vezes 0,12 elevado à quarta dividido por 12. Dividido por 50 e a raiz cúbica desse valor. Raiz cúbica desse valor. Vou fazer de novo, calculadora do Bezier. 0,05 vezes 3 vezes 200 vezes 10 elevado a sexta vezes 0,12 elevado à quarta dividido por 12. Isso tudo dividido por 50. Isso a raiz cúbica desse valor, que dá 2,18. 2,18 metros. O que quer dizer que acima de 2,18 metros nessa viga, eu vou ter mais de 5 centímetros de flecha, eu não posso ter. Então, o comprimento máximo que essa viga pode ter com essa configuração e com essa carga é 2,18 centímetros. Né?
Então essa daqui é a resposta da questão 6. Entendido isso, nós vimos toda a nossa prova já, ok? Visto toda a nossa prova, a gente pode fazer a cópia de tudo que eu acabei de escrever aqui para vocês, de explicar. Eu quero que vocês revejam esse vídeo e façam no caderno, beleza? E na próxima aula vocês me mostram que a resolução, isso vai servir como uma recuperação e vai valer 7 pontos extras, beleza? Semana que vem a gente vai ter uma recuperação, a gente vai pegar tudo, a gente vai poder tirar dúvidas sobre isso daqui, mas não vai ser o foco. A gente vai tirar mais dúvidas sobre a última matéria, para na próxima semana a gente já ter a nossa avaliação, beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Eu vou terminar o vídeo agora e fazer o upload para vocês conseguirem, né, pegar isso e assistir na aula de hoje. Boa noite para vocês e bom estudo.